apontando o tempo inteiro para o surgimento de um Messias que vai reconstruir o templo e vai estabelecer o seu trono. O seu trono para sempre, certo? Isso conta então a história do povo de Israel. Crônicas está contando a história do povo judeu, que por muitas vezes abandonou o Senhor. E por conta disso, eles foram escravizados. As crônicas dão essa mensagem de redenção, né? Crônicas aponta histórias aqui de esperança para que se estabeleça um reino de justiça e paz. Pois bem, a gente viu nos últimos capítulos a gente viu a história de Davi, e a gente viu a história de Salomão, e Salomão é este que constrói o templo para Deus, finalizou o templo. E é então que Salomão governou sobre Israel, e era muito sábio. E nesse resumo aqui nós vimos ontem, no capítulo 9, a morte de Salomão. Após a morte de Salomão, é importante, esse capítulo aqui é muito importante, olha só. Após a morte de Salomão, o reino agora passará a ser dividido em dois, certo? O reino de Israel, o povo era um só, as 12 tribos de Israel, até Salomão. Então lembrando, Israel havia sido governado por juízes, Deus levantou o profeta Samuel, era um juiz em Israel também. Depois do profeta Samuel, o povo diz, não, nós queremos um rei, igual às outras nações. Deus então levanta Saul. Saul começou a reinar sobre Israel, só que Saul não amava a presença de Deus. Deus então levantou outro rei, Davi. Davi nunca perdeu nenhuma batalha, nenhuma guerra e reinou sobre Israel. A questão é que Davi, a sucessão de Davi agora foi Salomão. E Salomão foi um homem muito sábio e construiu o templo para Deus. Davi quis construir o templo, mas como ele era um guerreiro, as mãos manchadas em sangue, Deus não aceitou. E é então que Salomão, filho de Davi, construiu o templo. Pois bem, após a morte de Salomão, o reino agora vai se dividir. Até então era um só. Mas agora o reino, ele se divide entre tribos do norte e tribos do sul. Nós já lemos isso, lembre-se disso, nós lemos isso em 1 Samuel e 2 Samuel. Só que agora, em Crônicas, é um resumo de toda a história. Tem que ser enfático nisso para a gente entender todo o pano de fundo aqui, o panorama. Ok? É o momento que a gente está passando aqui em Crônicas, tá bom? Então são as crônicas, são as histórias dos reis de Israel. Isso que é o livro de Crônicas. Um livro histórico e também profético, porque ele está anunciando que um dia virá um rei da linhagem de Davi e da linhagem sacerdotal também. Pois bem, Salomão morreu e agora quem toma o trono, quem vai governar sobre Israel é o filho de Salomão, que se chama Roboão. Só que Roboão comete um erro. Ele tomou conselho dos velhos e dos jovens. E os velhos dizem assim, os anciãos, as pessoas experientes de idade dizem assim, olha Salomão, olha Roboão, o teu pai, por conta da construção do templo, nós trabalhamos muito, teu pai impôs um jugo pesado sobre nós. Alivia, não coloca uma carga mais pesada sobre o povo. E o povo vai estar contigo. Depois Roboão foi lá e se aconselhou com os amigos. E os amigos disseram, não, fala para eles que tu vai ser mais rígido do que o teu pai foi com eles. Diz que o teu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do teu pai. Tu vai ser mais pesado. E foi isso que Roboão fez. Por conta disso, o povo não se agradou. E aí 10 tribos não ficaram com Roboão. Somente as tribos do sul.
e não as tribos do norte. Aqui o reino é dividido. E após essa divisão do reino, há inúmeras inconsequências aqui do povo, tá? Esse é o cenário que nós estamos aqui em Crônicas, capítulo 10. Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. Ou seja, por que Roboão está se movendo agora para ser feito rei, ser reconhecido como rei? Porque Salomão morreu, certo? É isso que a gente leu nos últimos versículos do capítulo 9. Roboão, então, foi até Siquém, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, olha só, duas figuras. Roboão é filho de Salomão. E Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo, e foram todos juntos falar com Roboão. Espera aí. Jeroboão lidera agora as tribos do norte e Roboão as tribos do sul. Jeroboão, quando fica sabendo que Salomão morreu, ele tinha fugido para o Egito, ele volta agora, lidera as tribos do norte e vai falar com Roboão. Mais uma vez, duas figuras, Jeroboão e Roboão. Roboão, tribos do sul. Jeroboão, tribos do norte. Jeroboão lidera as tribos do norte e vai falar com Roboão, filho de Salomão, que vai tomar o trono agora. Salomão, eles disseram, Salomão, versículo 4. Salomão, o seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Roboão respondeu, voltem daqui 3 dias, e aí eu darei a minha resposta. Então eles foram embora. O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos, que haviam sido conselheiros do seu pai. E perguntou, que resposta vocês me aconselham a dar a este povo? Eles disseram, se o Senhor for bondoso, se tratá-los bem e der uma resposta favorável ao pedido deles, então eles serão seus servidores para sempre. Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com os jovens que haviam crescido junto com ele e que agora eram seus conselheiros. Que conselhos vocês me dão? Perguntou ele. O que é que eu digo a esse povo que está pedindo para que eu torne as suas cargas mais leves? Eles responderam, você deve dizer o seguinte, o meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes. Eu vou surrá-los com correias. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo foram falar de novo com o rei Roboão, como ele havia mandado. O rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo, como os jovens haviam aconselhado. Ele disse, meu pai fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes. Eu vou surrá-los com correias. Assim o rei Roboão não atendeu o povo. O Senhor Deus fez isso acontecer para confirmar aquilo que ele, por meio do profeta Aías, de Siló, tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate. Quando os israelitas viram que o rei não ia atender o seu pedido, começaram a gritar, abaixo Davi e a sua família! Abaixo Davi e a sua família! O que foi que eles já fizeram por nós? Homens de Israel, vamos para casa. Que Roboão cuide de si mesmo. E assim, os israelitas voltaram para suas casas, deixando Roboão como rei somente do povo que morava no território da tribo de Judá. Tá vendo? Então, por conta disso, agora, a maior parte das tribos, 10 tribos, não quiseram ficar juntos. E disseram o seguinte, o que nós temos com Roboão? O que foi que a família de Davi fez pela gente, por nós? Né? Então, a partir daqui tem uma ruptura no reino. Então, o rei Roboão mandou que Adonirão, o encarregado dos trabalhadores forçados, fosse falar com os israelitas, mas eles o mataram a pedradas. Porém, Roboão fugiu depressa no seu carro de guerra e fugiu para
subiu depressa no seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém. Desde aquela época até hoje, o povo de Israel, o reino do norte, está revoltado contra os reis descendentes de Davi. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu 180 mil dos melhores soldados das tribos de Judá e de Benjamim, pois tinha a intenção de lutar contra as tribos do reino do norte. Olha só. Então, Roboão chegou em Jerusalém, reuniu os soldados da tribo de Judá, Benjamim, pois tinha a intenção de lutar contra essas tribos que não se juntaram a eles. Eles tinham intenção agora, Roboão fica revoltado com isso e diz o seguinte: nós vamos lutar contra as tribos do norte. Então imagina, aqui é a própria família brigando entre si. As tribos do sul contra as tribos do norte. Mas o Senhor Deus falou ao profeta Semaías e mandou que desse ao rei Roboão e a todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim o seguinte recado: não ataquem os seus próprios irmãos, o povo de Israel. Então Deus manda, através do profeta Semaías, falar para Roboão: não vai atacar os seus irmãos que não te apoiaram. Voltem todos para casa. Se tudo aconteceu assim, foi porque eu, o Senhor Deus, quis. Então eles obedeceram a ordem do Senhor e não foram lutar contra Jeroboão. Roboão ficou morando em Jerusalém e, para defender o país, construiu muralhas e fortalezas nas seguintes cidades de Judá e de Benjamim: Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulã. Gate, Maressa, Zife, Adoraim, Laquis, Azeca, Zora, Aijalon e Hebron. Roboão colocou comandantes nessas cidades fortaleza, e nela armazenou cereais, azeite e vinho. Também colocou escudos e lanças em todas elas e, com isso, as tornou muito fortes. Assim, Roboão pôde dominar os territórios de Judá e de Benjamim. De todas as partes de Israel, no norte, os sacerdotes e levitas foram até Jerusalém. Os levitas abandonaram as suas terras de pastagem e as suas outras posses e foram para Judá e para Jerusalém, pois Jeroboão, rei de Israel, e seus sucessores não deixavam que eles servissem a Deus o Senhor como sacerdotes. Jeroboão escolheu seus próprios sacerdotes para oferecerem sacrifícios em altares pagãos e adorarem demônios e as imagens de touros que ele tinha mandado fazer. Então, olha só, presta atenção aqui. O povo de Salomão, o povo de Davi, o rei, o povo de Deus, né? Estava tão bem governado por Davi e Salomão, agora passa a ser governado por Roboão, nas tribos do sul, tribo de Benjamim, nas terras de Judá, e governados por Jeroboão nas tribos do norte, 10 tribos. E Jeroboão chega lá, toma o poder e já expulsa todos os levitas e sacerdotes e escolhe os seus próprios sacerdotes. Olha o descaso com aqueles que Deus havia instituído como sacerdotes. Então isso é um pecado gravíssimo. E Jeroboão então expulsa todo mundo de lá, estabelece o seu próprio governo, da sua própria maneira, e começa a levantar altares a outros deuses. É isso que acontece. Então esses levitas e esses sacerdotes agora foram expulsos de lá. Então eles vão até Jerusalém, onde estava Roboão. Jeroboão 15 escolheu seus próprios sacerdotes para oferecerem sacrifícios em altares pagãos e adorarem demônios e as imagens de touros que ele tinha mandado fazer. Pessoas de todas as tribos de Israel que, com todo o coração, queriam adorar o Senhor, Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Isso serviu para tornar mais forte o reino de Judá e firmar o poder de Roboão, filho de Salomão, como rei durante os 3 anos em que ele seguiu o exemplo de Davi e de Salomão. Roboão casou com Maalate. O pai dela era Jerimote, filho de Davi, e a mãe, Abiail, filha de Eliabe e neta de Jessé. Maalate teve 3 filhos, Jeus, Semarias e Jaão. Depois Roboão casou com Maacá, filha de Absalão,
e ela teve 4 filhos, Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão teve ao todo 18 mulheres e 60 concubinas, que lhe deram 28 filhos e 60 filhas. Ele amava Maacá mais do que as outras mulheres e concubinas, e por isso escolheu Abias, o filho dela, para ser o príncipe herdeiro, que ficaria no lugar dele como rei de Judá. Roboão também teve a boa ideia de espalhar os seus outros filhos pelas cidades fortaleza de Judá e de Benjamim. Deu-lhes grandes quantidades de alimentos e também arranjou muitas mulheres para eles. Logo que Roboão firmou o seu poder como rei de Judá, ele e todo o seu povo deixaram de obedecer à lei de Deus, o Senhor. Eles foram infiéis a Deus. E por isso, no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Então, lembre-se que eu falei aqui, que agora, quando divide o reino, Roboão e Jeroboão, agora começa a ser uma catástrofe, certo? A gente já leu isso na história dos reis, né? Mas estamos retomando aqui. Foi o caos. Roboão começou bem, mas terminou mal. As tribos do norte, então, nem se fala. A tribo do norte sempre foi um caos. Jeroboão já chegou lá, expulsou os sacerdotes, expulsou os levitas, instituiu altares pagãos, fez altares de ouro, instituiu seus próprios deuses, né, e levou o povo de Israel a se desviar dos caminhos do Senhor. Roboão fez a mesma coisa. Foi infiel a Deus, e por isso, no 5º ano do reinado de Roboão, Deus permitiu que o que acontecesse? O rei do Egito atacasse Jerusalém. Ele tinha 1.200 carros de guerra, 60 mil cavaleiros e um exército enorme de líbios, suquitas e etíopes. Eram tantos que não podiam ser contados. Sisaque conquistou as cidades fortalezas de Judá e marchou contra Jerusalém. Aí o profeta Semaías foi falar com Roboão e com as altas autoridades do país, que se haviam juntado em Jerusalém, fugindo de Sisaque. Semaías disse: esta é a mensagem de Deus, o Senhor. Vocês me abandonaram, e por isso eu estou entregando nas mãos de Sisaque. Então o rei e as autoridades confessaram o seu pecado e disseram: o Senhor Deus é justo. Quando o Senhor viu que eles se haviam arrependido, disse a Semaías: eles se arrependeram, e por isso não vou destruí-los. Daqui a pouco vou salvá-los. Eu não vou usar Sisaque para descarregar a minha ira sobre os moradores de Jerusalém, mas vou deixar que Sisaque os domine, a fim de que eles vejam qual é a diferença entre servir a mim e servir a reis estrangeiros. Então o rei Sisaque atacou Jerusalém e a tomou. Levou embora todos os tesouros do templo e do palácio, e também os escudos de ouro que Salomão havia feito. Para colocar no lugar deles, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou aos oficiais encarregados de guardar os portões do palácio. Todas as vezes que o rei ia ao templo, os guardas pegavam e carregavam os escudos, e depois os levavam de volta para a sala dos guardas. Assim Deus acalmou a sua ira e não destruiu Roboão, pois Roboão se arrependeu. E além disso, havia gente boa na terra de Judá. O rei Roboão foi ficando cada vez mais forte e continuou a reinar em Jerusalém. Ele tinha 41 anos de idade quando se tornou rei e governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor Deus havia escolhido entre todas as tribos da terra de Israel, como lugar onde devia ser adorado. A mãe de Roboão era Naama, do país de Amon. Roboão fez o que era errado, pois não procurou, com todo o coração, conhecer a vontade de Deus, o Senhor. É interessante, né? Porque Roboão governou Israel. Serviu ao Senhor, mas não de todo o coração. Você percebe? Começou bem, mas terminou mal. Isso fala sobre entrega gente intensa que vive de forma genuína e que entrega tudo. Sabe, Deus ama aqueles que o amam de todo o coração. Sabe, intensidade é uma característica de gente apaixonada, de todo o coração. Roboão serviu a Deus, mas não de todo o coração.
gente estava meditando esse tempo, né? A gente conversou sobre isso, sobre... Às vezes tem pessoas que entregam muito para não ter que entregar tudo. Fazem muita coisa, mas não fazem tudo. Um exemplo clássico disso, né? São pais que dão muitas coisas para os filhos, para não precisar se entregar por eles. Porque tem coisa que a gente dá, é mais fácil a gente terceirizar, porque aquilo não nos compromete. É mais fácil a gente pagar o ingresso para levar a criança num parque do que a gente rolar no chão com a criança. Muitas vezes é mais fácil a gente entregar um celular na mão de uma criança do que pagar o preço de entregar toda a nossa atenção para ela. Isso é um grande perigo. E aí nós educamos filhos, mas não de todo o coração. E aí a gente desenvolveu uma família, mas não de todo o coração. Todo o coração envolve, muitas vezes, abrirmos mão do nosso tempo, daquilo que a gente acha que é importante, ou até mesmo das nossas distrações. Vamos lá, a gente chega em casa cansado. E o que a gente quer? A gente só quer parar, deitar um pouco no sofá, pegar o celular ali, distrair um pouco. Mas aí aparece um ser humaninho que quer brincar e você não aguenta mais de cansaço. O que é mais fácil, muitas vezes, a gente só dá um celular para a criança para distraí-lo, para não precisar comprometer o nosso cansaço e de entregar tudo o que nos resta. Roboão, ele serviu ao Senhor, mas não de todo o coração. Isso é um princípio espiritual. Não agradou ao Senhor, porque não foi de todo o coração. Muitas pessoas, na sua vida, esse é o grande desafio, nosso desafio. Sabe, de desenvolvermos uma família, mas não de todo o coração, de estar casado com uma esposa, mas não é de todo o coração, de estar com o esposo, mas não é de todo o coração, de estar dentro de uma relação, mas não é de todo o coração, virei crente, mas não é de todo o coração. Esse foi o problema de Roboão, e não deixou de ser de Deus, mas não foi de todo o coração. Portanto, a gente precisa deixar o Espírito Santo ministrar no nosso coração em relação a isso. Intensidade sabe, agrada o Senhor. Ama essa mulher aí, ama de todo o coração. Ama esse homem, ama de todo o coração. Ama essa família de todo o coração. Isso vai nos custar muita coisa. Talvez vai nos custar tudo. Todas as forças. Todo o nosso tempo. E que a gente vai encerrar o dia sem ter tempo pra gente. Por quê? Porque deu em favor de outros. Porque deu em favor dos filhos. Que deu em favor dos pais. É amar de todo o coração. A gente vive uma geração que é medíocre. É na média. É um pouco de tudo. Mas não é o tudo do pouco. É um pouco de cada coisa, mas não é tudo de nada. É um pouco de tudo, mas não é tudo de nada. É um pouco de atenção. Ou outros vão dar muita coisa para não ter que entregar o tudo. Para distrair. Quantas relações têm sido assim? Quantos relacionamentos e muitos de nós, né, carregamos frustrações justamente por quê? Porque recebemos daqueles que nos precederam muita coisa, mas não recebemos o tudo. A gente recebeu presentes, mas aquela pessoa nunca esteve presente conosco. E é isso que mais machuca as pessoas. Porque entregaram muito, mas não entregaram tudo.
Roboão serviu ao Senhor, mas não procurou conhecer a vontade de Deus de todo o coração. É de Deus, mas não é de todo o coração. Sirva ao Senhor, mas não é de todo o coração. Tenho relação com Deus, mas não deixo todas as áreas da minha vida Deus tocar. Não, eu tenho minhas reservas, é do meu jeito. Não é de todo o coração. Não deixo a palavra de Deus me afetar por completo. Não deixo a palavra de Deus, sabe, tocar no meu ego, me tornar mais manso. Não, é do meu jeito. Eu vim aqui para servir Deus e vai ser do meu jeito. E que Roboão estava dizendo? Eu vou servir ao Senhor, mas vai ser do meu? Eu até vou ser parte disso aí, mas é do meu? Eu vou desenvolver uma família, um relacionamento, até vou casar, mas vai ser do meu jeito. Esse é Roboão. Serviu a Deus? Serviu. Tá casado? Tá casado. Tem família? Tem família. Tá crente? Tá crente. Mas é do jeito de quem? De Deus? Da vontade de Deus? Não, Roboão não procurou conhecer a vontade de Deus. E por isso, não foi alguém que Deus o estimou como homem segundo o seu coração. Sabe quem foi esse? Esse foi Davi. Davi, Deus estimou como homem segundo o seu coração. Porque de tudo o que Davi podia ter, Davi valorizava mais a presença. Por quê? Porque atribuía a presença de Deus, amou o Senhor de todo o coração. A lei dizia: amarás o Senhor de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de todo o teu coração. Pastor, mas hoje quer dizer que eu não consigo. Eu tento me esforçar para amar mais Deus e não consigo. É muito difícil para mim. Eu queria ser mais intenso, eu queria ser, até pela minha família, eu queria ser mais e não consigo. Pois é, no Novo Testamento a gente parte de uma posição que já está pronta. No Novo Testamento a gente precisa entender qual é a nossa posição. O apóstolo João, ele escreve: sabe por que nós podemos amar o Senhor? Porque temos entendimento que primeiro nós somos amados. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então isso é uma resposta de gratidão ao amor de Deus. Quando você entende o quanto Deus amou você, você se torna grato por isso e aí você passa a retribuir. Não é um motivo para Deus te amar mais. Deus não vai te amar mais. Deus não vai nos amar mais. Ele já nos amou por completo. O que é entregar muito para quem Ele já entregou tudo? Por isso não tem a ver agora com quanto você faz para Deus. Não tem a ver com quanto a gente vai fazer para merecer algo de Deus. Só que a paixão, essa entrega, será uma resposta quando a gente entender o quanto a gente foi amado. Aí você diz assim: não, mas eu não consigo amar mais minha esposa. É porque você precisa meditar o quanto você já foi amado por ela. E quando você entender o quanto essa mulher já te amou, você vai se tornar grato. Porque lá no dia que você estava lá, jovenzinho, feio, cheio de espinha, o raio que o parto, essa mulher que olhou para ti e te deu esperança, dizendo o seguinte: tu não é das piores coisas do universo. Foi essa aí que você casou e disse: eu vou virar teu zoinho. E meu Deus, mas passa o tempo. Era eu, o André. É esse. E é lindo quando a gente reconhece isso, graças a Deus. E quando a gente entende que a gente não merecia, a gente se torna mais grato. E a gente diz: eu vou amar mais, porque eu não merecia. Tava lá, na época todo mundo tinha um carrinho, eu só tinha uma bicicleta. E ela me amou, eu com a minha bicicletinha. Me amou, eu pegando busão e acreditando em mim. Casou por interesse. Que interesse, cara? Tinha uma bicicleta com pneu furado ainda, pelo amor de Deus.
Olha aí, o André, é isso mesmo. Eu sou profeta, André. Estou te profetizando a tua vida aqui. Estou revelando tudo. É que essa é a nossa história. Você está entendendo? É a nossa história. A gente era só uma promessa e alguém acreditou na gente. Quando a gente medita nisso, a gente vai se tornar grato, vai passar a amar intensamente. O problema é quando a gente não medita isso e acha que as coisas que aconteceram é por conta da nossa força, do nosso jeito. Por isso que a humildade é reconhecer a bondade de Deus na nossa vida. Sabe, sobre tudo, até aqui nos ajudou o Senhor, sobre tudo, foi o Senhor. Obrigado. O Senhor fez. Não merecia ter filhos, e olha só, Deus deu. Não merecia ter uma família, Deus deu. Não merecia estar casado, Deus deu. Aí foi pelo meu médico, que mérito. Se fosse pelo chassi, estava no Detran até hoje. Preso, chassizinho maltratado, pintura, já lá essas coisas. Foi a graça de Deus. Sabe, o Roboão serviu a Deus, mas não foi de todo o coração. Sabe, no seu trabalho, sirva de todo o coração. Sabe que o Senhor quer levantar gente que é profunda, gente intensa. Como é gostoso. Eu gosto de ver gente intensa. Quando se propõe a fazer, eu vou fazer um bolo, mas vai ser um bolo. Vou fazer um salgadinho, mas vai ser aquele salgadinho. Sabe aquele que é único, que a pessoa é a marca da pessoa? Por quê? Porque é de todo o coração. Só que fala, mas ela fala e você vê que tem coração ali, é de todo o coração. Só canta, mas é de todo o coração. A pessoa serve, é de todo o coração. A pessoa governa aquela família, mas é de todo o coração. A pessoa tem filhos, mas, sabe, é entrega ali, é de todo o coração. A pessoa serve ao Senhor de todo o coração. A pessoa é espiritual, ela relaciona com Deus de todo o coração, ela é espiritual. Eu quero nos levantar e aumentar os nossos níveis de intensidade. Nós não ficaremos no limite do pouco nem do muito. Nós ficaremos no limiar do tudo. Entregar o coração. Vou falar aqui, homens, ama essa mulher de todo o coração. Não faça dela um Deus, que Deus não aceita outro governo. Se tem uma coisa que Deus não aceita, é alguém querendo ser Deus. Deus não. Lúcifer tentou. Não coloque ninguém no lugar de Deus. Isso aí Deus não negocia, viu? Deus não negocia. Não faça do seu esposo um Deus, não faça da sua esposa uma deusa. Mas se vai amar, vamos de todo o coração. E amar de todo o coração, a gente precisa discernir também. Adão amou Eva de todo o coração, fez toda a vontade da Eva, perdeu o jardim, perdeu Deus, perdeu tudo. A gente ama o Senhor, a gente ama as pessoas, porque amamos o Senhor. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Fazendo toda a vontade da igreja? Não. Fazendo a vontade do Pai. Entregou-se à igreja, entregou tudo pela vontade de quem? Da igreja? Não. Da noiva? Não. Do Pai. Isso é amar. Então, assim, a gente ama a esposa sabendo que soberano é Deus na nossa vida. Nós amamos ela falando tudo que Deus fala, instruindo tudo que Deus instrui, orientando tudo que Deus orienta. Aí nós amamos a esposa. Ama o esposo, não é fazendo a vontade do querido, é fazendo a vontade de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus é colocar ele num lugar de confrontos, para que ele amadureça em Deus, seja espiritual, passe pelos testes pelo caminho de tratamento em Deus. Aí é amar, aí você ama como Deus ama. Amém? Isso é amar de todo o coração. Você ama os filhos? Você ama o filho de todo o coração? E aí, fazendo todas as vontades, querido?
você fizer toda a vontade dele, você perde eles. Então você vai amar de todo o coração, fazendo a vontade de Deus se cumprir na vida deles. E aí você vai ter o quê? Filhos gratos, maduros, honrosos. Sabe por quê? Porque você amou Deus de todo o coração. Aí você buscou o reino dos céus e sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas são acrescentadas. Amém. Roboão serviu ao Senhor, mas não foi de todo o coração. Mas hoje o Senhor nos levanta como homens e mulheres apaixonados pela presença dele, pela sua palavra, e que o amam de todo o coração. Não pela nossa força, mas porque nós reconhecemos que ele nos amou primeiro. E isso nos constrange de tamanha forma que nós agora vamos amar também. Amém? Todas as outras coisas que Roboão fez, do princípio até o fim do seu reinado, estão escritas na história do profeta Semaías e na história do profeta Ido, conforme está registrado na lista dos antepassados de Roboão. Durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em guerra um contra o outro. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi. E o seu filho Abias ficou no lugar dele como rei. Ok? Roboão, então, passou o reinado dele agora para o filho Abias. Então, Salomão, Davi, Salomão, Roboão e Abias. Ok? No ano 18 do reinado de Jeroboão, agora vai comparando com as tribos do norte. Sempre isso, tá? Jeroboão continua lá, porque Jeroboão não morreu. Quem morreu foi Roboão. Então agora vai trocar os reis aqui do sul e continua Jeroboão no norte, certo? Sempre esse paralelo. Reis do sul, rei do norte. Troca o rei do sul, troca o rei do norte. Ou às vezes troca o rei do sul, mas não troca o rei do norte. Tá? Então agora a história de Israel é um paralelo entre tribos do sul e tribos do norte. No ano 18 do reinado de Jeroboão em Israel, tribos do norte, Abias reinou em Judá e governou 3 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Micaía e era filha de Uriel, da cidade de Gibeá. Houve uma guerra entre Abias e Jeroboão. Abias foi à batalha com um exército de 400.000 soldados valentes, e Jeroboão levou para a luta 800.000 homens valentes. Abias subiu o monte de Zemaraim, na região montanhosa de Efraim, e do alto do monte gritou para Jeroboão e os seus soldados: escutem, será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, fez uma aliança eterna com Davi, prometendo que ele e seus filhos sempre seriam reis de Israel? Mas Jeroboão, filho de Nebate, servidor de Salomão, filho de Davi, se revoltou contra o seu rei. E uns homens maus e vadios se juntaram a Jeroboão, e eles desafiaram Roboão, filho de Salomão. Roboão era jovem e tímido e não pôde resistir. Vocês são um exército enorme, têm os touros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Pensam que por causa disso vocês podem ir contra o poder do Senhor Deus, que o Senhor Deus deu aos seus descendentes do rei Davi? Vocês expulsaram os sacerdotes de Deus, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes, como os povos pagãos fazem. Qualquer um que aparece com um touro ou 7 carneiros pode se tornar sacerdote de deuses falsos. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o rejeitamos. Os nossos sacerdotes são descendentes de Arão. Eles servem a Deus e são ajudados pelos levitas. Todos os dias de manhã e à tarde, eles apresentam a Deus sacrifícios que são completamente queimados. Oferecem incenso cheiroso, colocam os pães sagrados na mesa pura e à tardinha acendem as lamparinas do candelabro de ouro. Pois nós obedecemos às leis do Senhor nosso Deus, mas vocês o rejeitaram. Deus está conosco e vai à nossa frente. Os seus sacerdotes estão prontos para tocar as cornetas a fim de começar a batalha. Povo de Israel, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Vocês não podem vencer. Mas Jeroboão tinha mandado parte do seu exército ficar atrás dos soldados de Abias. O resto ficou na frente deles.
Quando os soldados de Abias olharam para trás e viram que estavam cercados pelos soldados de Jeroboão, gritaram a Deus pedindo socorro. Você viu agora? Trocou o rei Roboão, o Abias foi falar com Jeroboão e foi denunciar toda a idolatria deles, que eles tinham abandonado o Senhor, para que eles se tornassem novamente um só povo. Mas aí os soldados do rei Jeroboão cercaram os soldados de Abias. E quando os soldados de Abias perceberam que estavam cercados, começaram a gritar pedindo socorro. Os sacerdotes tocaram as cornetas, os soldados de Abias gritaram, e Deus derrotou Jeroboão e o seu exército diante de Abias e o seu exército. Os soldados de Israel fugiram dos de Judá. Olha que loucura é isso. Aí a guerra, ele vai lá, denuncia isso, e aí faz uma guerra. E dessa guerra, quem que vence? O exército de Abias, da tribo de Judá, as tribos do sul, certo? Derrotou Jeroboão e seu exército diante de Abias e seu exército. Os soldados de Israel fugiram dos de Judá, pois Deus lhe deu a vitória. 500 mil dos soldados de Israel foram mortos por Abias e os seus soldados. Foi uma matança enorme. Assim, os soldados de Israel foram derrotados e os de Judá venceram, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e o resto do seu exército e conquistou a cidade de Betel, Gesana e Efron, e os povoados que ficavam perto delas. Durante o reinado de Abias, Jeroboão nunca voltou a governar. Finalmente, a ira de Deus atingiu Jeroboão e ele morreu. Abias foi ficando cada vez mais poderoso. Ele casou com 14 mulheres e foi pai de 22 filhos e 16 filhas. O resto da história de Abias, tudo que ele fez e disse, está escrito na história do profeta Ido. Uma coisa só importante mencionar aqui. Lembre-se que os casamentos aqui eram alianças feitas, certo? Então, no Velho Testamento, era comum ver uma pessoa casando com várias outras, com várias mulheres, por conta das alianças políticas que eram feitas, certo? E porque a descendência era para que se multiplicasse numerosamente a descendência. Você vê um povo atacado constantemente. Você vê um povo em guerra constante. E Satanás, né, sempre os inimigos queriam destruir. Então, assim, Satanás sempre quis destruir o povo de Deus. Os judeus até hoje, não é assim? Você vê várias... Olha só onde está Israel agora. Lá no povo de Israel, todos os povos ao redor ali são desse tamanho. Um estadinho desse tamanho. E todo mundo ali ao redor é inimigo de Israel. Quer acabar com Israel. Mas o que Israel tem? A bênção de Deus. Um ataque contra Israel. Agora, na libertação dos reféns, você vê isso. Um de Israel vale por 100 e poucos reféns. Um de Israel vale por tantos outros. Certo? Então, por conta disso, dessa multiplicação, Deus querendo sempre multiplicar o seu povo, havia uma permissão dessas famílias que o homem se casasse com várias mulheres. Eu sei que todo homem acha isso hoje, né, um privilégio. Né? A gente, uma mentalidade, quando é essa mentalidade do privilégio, do benefício, né, dessa questão sexualizada, né, podia ser assim, né, não esquece de uma coisa. Tinha que dar de igual para todas. Todo casamento de um judeu, ou até de um muçulmano, ele pode casar com mais de uma mulher, mas ele precisa entregar de igual forma para todas as mulheres. Nenhuma pode ter menos que a outra. Então, assim, filho, não consegue sustentar de uma, fica de boas aí. Já tá uma luta. E não esqueça também que cada uma tem uma mãe. Então, assim, se você tem uma sogra e a luta, imagina 14. Tá? Então, fica de boas. Mantém aí que tá legal. Não esqueça que é um kit. Os parentes, a família, os boletos, os cachorros, vem todo mundo. Então, assim, tá de boa. Vamos ser fiel para sair que Deus deu. Amém. Aleluia. E a gente só acha dos privilégios, a gente só acha os privilégios. A gente tem que saber a história completa. Estou aqui para contar a história completa para você.
Amém. Capítulo 14. O rei Abias morreu. Olha só, então foi Davi, Salomão, Roboão, Abias, e agora vem o outro. O rei Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi. E o seu filho Asa ficou no lugar dele como rei. Tribos do sul. Durante o reinado de Asa, houve 10 anos de paz na terra de Judá. Asa fez o que era bom e direito, e assim agradou ao Senhor, o seu Deus. Proibiu os sacrifícios nos altares dos deuses estrangeiros e os cultos nos lugares pagãos de adoração. Derrubou as colunas do deus Baal e cortou os postes da deusa Aserá. Ordenou ao povo de Israel, de Judá, que adorasse somente o Senhor, o Deus dos antepassados deles, e obedecesse às suas leis e mandamentos. Proibiu o culto nos lugares pagãos em todas as cidades de Judá e destruiu os altares de incenso. E durante o seu reinado houve paz. Asa construiu muralhas e fortalezas nas cidades. E durante o seu reinado nenhum inimigo guerreou contra ele, pois o Senhor Deus fez com que houvesse paz. Asa disse ao povo de Judá: enquanto não há perigo de guerra, vamos construir nas cidades muralhas, fortalezas e portões com trancos, pois temos adorado o Senhor nosso Deus, e temos procurado obedecer ao que Ele manda. É por isso que Ele nos tem deixado viver em paz com todos os povos vizinhos. Portanto, tudo isso foi construído e houve progresso. O rei Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, armados com escudos e lanças, e 280.000 homens de Benjamim, armados com escudos e arcos e flechas. Todos eram soldados valentes. Um etíope chamado Zera marchou contra Judá, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra, e avançou até a cidade de Marés. Asa saiu para lutar contra ele, e os dois exércitos se prepararam para a batalha no vale de Zefata, perto de Marés. Aí Asa pediu socorro ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Deus, tu podes socorrer tanto os fortes como os fracos. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois confiamos em ti e em teu nome estamos aqui para lutar contra este grande exército. Tu, ó Senhor, és o nosso Deus. Ninguém pode resistir ao teu poder. Quando Asa e os seus soldados atacaram, Deus derrotou os etíopes e eles fugiram, sendo perseguidos por Asa e pelo seu exército até Gerar. Todos os etíopes foram mortos. Não ficou nenhum só com vida, pois foram derrotados por Deus, o Senhor, e pelo seu exército. Os soldados de Asa carregaram consigo tudo o que puderam. Depois atacaram e invadiram as cidades que ficavam perto de Gerar, pois todos os moradores estavam com medo de Deus. E os soldados de Asa pegaram todas as riquezas que havia nessas cidades. Atacaram também os acampamentos onde havia rebanhos, pegaram muitas ovelhas e camelos, e depois voltaram para Jerusalém. O Espírito de Deus desceu sobre Azarias. O Espírito de Deus desceu sobre Azarias. Filho de Obed. E ele foi falar com Asa e disse: Rei Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, escutem. O Senhor Deus está com vocês, se é que vocês estão com ele. Se o procurarem, ele deixará que vocês o achem. Mas se o rejeitarem, ele também os rejeitará. Interessante essa expressão, né? O Senhor está com vocês, se é que vocês estão com ele. Se o procurarem, ele deixará que vocês o achem. Interessante, né? Deus se revela para quem o busca. Você quer conhecer mais o Senhor? O Senhor. Diz, eu quero ser mais íntimo do Senhor, eu quero avançar em entendimento e revelação. Busca o Senhor. E Ele vai se revelar. Você quer mais entendimento da palavra? Leia a palavra. Ah, mas tem muita coisa que eu não entendo. Então busque. Tem muita coisa que eu não compreendo. Então busque o Senhor. Não quero uma explicação, não quero que Deus se explique antes de você perguntar. O Senhor está com vocês, se é que vocês estão com Ele. Se o procurarem, Ele deixará que vocês o achem. Mas se o rejeitarem, Ele também os rejeitará.
Durante muito tempo, os israelitas não adoraram o verdadeiro Deus, nem tiveram sacerdotes que os ensinassem, nem tiveram a lei de Deus. Mas quando vieram tempos difíceis, eles voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Eles o procuraram e o encontraram. Naqueles tempos, ninguém vivia sossegado. Em todos os países havia desordem. Nações e cidades atacavam e destruíam umas às outras, pois Deus estava fazendo cair sobre elas todo tipo de sofrimento. Mas sejam fortes e não fiquem desanimados, pois vocês serão bem-sucedidos em tudo que fizerem. Asa ouviu essa mensagem, isto é, a profecia de Azarias, filho de Obed, e ficou cheio de coragem. Aleluia, imagina uma profecia dessa. Acabou com todos os ídolos nojentos que havia em Judá e em Benjamim, e também nas cidades que ele tinha conquistado na região montanhosa de Efraim, e consertou o altar do Senhor Deus, que estava no pátio em frente do templo. Deus mandou chamar todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim, como também todas as pessoas das tribos de Efraim, de Manassés e de Simeão, que estavam morando em Judá. Pois muitas pessoas dessas tribos viram que o Senhor estava com o rei Asa, e por isso vieram para o seu lado. Todos eles se reuniram em Jerusalém no terceiro mês do ano 15 do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor 700 touros e 7.000 ovelhas que eles haviam tomado nas batalhas. Fizeram uma aliança com o Senhor, o Deus dos seus antepassados, prometendo adorá-lo com todo o coração e com toda a sua alma. Olha só, com todo o coração e com toda a sua alma. Juraram também que seriam mortos todos os que não quisessem adorá-lo, tanto crianças como adultos, tanto homens como mulheres. Em voz alta, juraram a Deus, o Senhor, que seriam fiéis à aliança, e depois deram um grito de alegria e tocaram trombetas e cornetas. O povo de Judá ficou alegre por causa desse juramento que tinha feito com todo o coração, e por terem procurado o Senhor com toda a boa vontade. Ele deixou que o achassem, aleluia, e permitiu que vivessem em paz com todos os povos vizinhos. Asa também tirou a sua mãe Maacá da posição de rainha-mãe, porque ela havia mandado fazer uma figura imoral para servir como poste da deusa Será. Asa derrubou o ídolo. Nossa, que interessante, hein? Asa também tirou a sua mãe Maacá da posição de rainha-mãe. Meu Deus, cortou o cordão umbilical aqui. Eita! Porque ela havia mandado fazer uma figura imoral para servir como poste da deusa Será. Asa derrubou o ídolo. Meu Deus, isso aqui é profundo demais, né? O filho, ou a filha, né? Que remove a posição da mãe nessa posição de governo. Que ela tinha mandado fazer uma figura imoral para servir como poste da deusa Será. Ou seja, essa posição é um outro governo. Aí os filhos removem esse governo, que não é o de Cristo, na vida dos seus pais. Por vezes isso vai se dar através de cortar o cordão umbilical, né? Que às vezes a mãe se tornou a deusa Será da família. O filho já está casado, a filha já está casada, já está com uma outra família, mas o governo é de Deus? Não, o governo é da mãe, a Será, é da mãe Maacá. O governo é um outro governo dentro de casa, e não é o do Senhor. Aí quem define as coisas dentro de casa não é o casal novo, o casal começando a vida, não é. Não é eles buscando o conselho do Senhor, não. É a mãe, o poste, a deusa, a rainha, a deusa mãe. É ela que governa tudo. Ela diz, ela que fala, ela dá pitaco no casamento por meio do filho, por meio da filha. Ela diz que tem que ir, fica se metendo. Ela faz as intervenções. Interessante, né? Uma coisa, irmãos, olha só. Não permita outro governo na sua casa. E é interessante, porque é muito tênue isso aqui. Como o grande desafio, um dos maiores desafios da nossa vida, ou o primeiro deles, é o desafio financeiro. E tem muita gente que permite muita coisa, se prostitui a relação. Não prostituir no seguinte, lá vender o corpo. Não estou falando isso. Estou falando de permitir outro governo. Através do quê? Dos benefícios.
Só que nunca esqueça. E quem paga a banda, escolhe a mãe. Às vezes, se permite um outro governo, a gente não pede mais para Deus. É a intervenção. Aí vai lá, eu já falei sobre isso, né? Eu percebo isso. Às vezes é muito tênue, né? Mas percebo que pessoas que querem controlar as outras, elas controlam financeiramente, e aí dão, é a aparência de presente, mas não é presente, é controle. Que você vai ver, quando a pessoa toma uma posição em Deus e confronta ela, acabou a relação. Tá vendo? Por quê? Porque essa relação de, mas olha tudo que eu faço por ti, sim, aí paga o boleto, vai pagar a casa, paga uma parcela de alguma coisa, ou sempre tá ali, não, deixa que eu faço, e parece bondade. Discirna isso espiritualmente, que às vezes isso é uma rainha-mãe, é uma posição, é um poste de um Deus que governa a sua casa e seu casamento. E daí você vai tomar suas posições, você não pode, porque tem alguém que agora vai escolher por você. Aí no momento que você quer cuidar dos seus filhos, não, tem alguém pagando a conta da escola deles. Você está entendendo? Aí perceba e não permita outro governo. A Asa tirou a mãe. Diz, mãe, eu quero te falar. Igual eu estou parafraseando aqui, tá? Só para aplicar na nossa vida. Mãe, eu te agradeço. Honra a sua vida. Honra a sua história. Senhora, e sempre vou honrar. Me conheço, porque a senhora é. Mas eu quero falar uma coisa. Hoje o governo da minha vida, da nossa vida, é o Senhor. Eu agradeço a sua contribuição. Agradeço. É interessante, né? Porque Abraão fala isso, né? Para o rei de Salém. O rei de Salém veio encontrar Abraão quando ele resgatou Ló. Ele veio querer dar oferta para Abraão. Abraão disse, eu não quero nada. Por que não? Para que tu não dê, para que tu nunca digas que foi tu que enriqueceu Abraão. Para que nunca dê pitaco achando que a glória é tua. Sabe, tem coisas que a gente precisa perceber no espírito e não permitir outro governo. A Asa foi e acabou com outro governo, outra influência. Muitas vezes isso vai passar por cortar o cordão umbilical. Porque às vezes você fica refém, porque a sua fonte não é Deus. Só que é interessante, porque muitas pessoas que se colocam nessa posição, eles acham que eles são deuses, eles não se veem como fonte. Eles se acham que são deuses. Paga o boleto, mas agora é eles que tem que fazer. Não é paga o boleto e eu não tenho... Vai lá, paga o boleto para te ajudar com pureza de coração. Não, eles pagam o boleto para cuidar da sua vida. Paga o boleto para dizer como é que você tem que cuidar dos seus filhos. Diz, pode deixar aqui na casa da mãe, pode deixar aqui na casa do pai. Eu só estou dando exemplo de algumas famílias que acontece, tá? Irmãos, olha só, a gente fala no espírito, tá? Não é indireto para ninguém não, tá? Porque assim, tudo vai fazer sentido. Fez sentido. Pô, se fizer sentido, Deus tá falando com quem? Não, estou falando com as pessoas que não estão aqui, que o Espírito Santo vai baixar, um anjo poderoso vai baixar para dar... Claro que está falando conosco, está falando conosco. Mas estou falando no Espírito aqui. Amém? Mas sabe, não permita outros governos na sua vida. Asa percebeu isso e diz, vou acabar com esse negócio. Tem um outro governo aqui. A mãe traz um outro governo para dentro do nosso povo. Isso pode ser um pai, isso pode ser um esposo, isso pode ser um amigo, que faz tantas intervenções, mas aí você se sente refém. É alguém que deu uma oportunidade para você, mas daí você se sente refém dela. Não negocie a sua fé. Não negocie o seu Deus. Amém? Nunca negocie. Não negocie. Não negocie por nada. Pelos benefícios, pelos privilégios. Não negocie. E se preciso for, perca tudo. Porque quem abençoa você, quem é a fonte é o Senhor. Você tem um Deus que abençoa você. E muitas vezes vem ameaça real. Quando o negócio é tenso, vem ameaça real. Então tá. A partir de agora, tu toca sozinho, tá bom? Eu toco sozinho. Mas o governo da minha vida, a glória será do Senhor. Agora Deus não vai dividir a sua glória. E aí isso não é fácil, não. Mas você percebe, você estabelece quem é a fonte da sua vida. Tem muita coisa que a gente negocia, sabe? A criação dos filhos dentro do casamento, intervenções, o que vai fazer.
Deus do céu, se negócio, se você determinar mesmo, se tomar uma posição, no outro dia fecha a torneira. Já também, então é assim, então, se nós não podemos falar que é bom para teus filhos, então já não tem mais escolinha para eles. Tá bom, então Deus vai abrir uma outra porta, Deus vai fazer do outro jeito, mas eu não permito. Porque por conta dos benefícios, aí tem uma outra cultura. Aí a gente permite, por conta que quem está pagando a banda, está escolhendo a música, está tocando uma outra canção. E ao invés de estar tocando 3 palavrinhas, está tocando a Anitta. Estou parafraseando aqui, você está entendendo? É um outro governo, uma outra cultura. Aí, por conta dos benefícios, dos privilégios, está lá sendo ensinado os filhos, a nossa vida, as nossas alianças. Você tem uma influência, você não pode tomar uma posição. Não, porque senão perde tudo, senão é demitido, senão perde a escolinha não sei do que, senão perde o benefício, senão perde o ajuda do aluguel, sei lá o que. Não estou dizendo que isso aqui é fácil. Mas em algum momento, a gente precisa discernir que quem é a fonte da nossa vida é o Senhor. Pessoas não são fontes. Pessoas podem ser um canal, mas a fonte é o Senhor. No momento que você perceber que alguém está se achando como que é a fonte, o canal está se achando fonte, toca o canal. Se você perceber que algum canal na sua vida está achando que é fonte, toca o canal, porque um dia o boleto chega. Não acho que o mundo é puro de coração. A gente é muito puro de coração. Muito inocente, muitas vezes. E às vezes tem inocência a má. Tem uma inocência que é má, que a gente tem que precisa perceber as coisas. O momento que você perceber que alguém que era para ser um canal está achando que é uma fonte, é Deus, e por conta dos benefícios, de algumas facilitações, algumas facilidades que promove, acha que é Deus, elimine o poste da deusa Será, elimine a relação. Que a Angélica, deixa eu ver aqui o que a Angélica falou. De alguma forma o mamon está no governo, mas direto, não tem na nossa vida mesmo. Jesus falou, o outro Deus que compete com o nosso Deus é mamon, o Deus das riquezas. Isso aqui é muito tênue. O tempo inteiro a gente está precisando de recurso, de dinheiro. Tá? Mas aí, o grande problema é quando aquilo que é para ser a bênção de Deus se tornou o Deus na nossa vida. O canal que Deus instituiu, a gente permite que aquilo se torne o Deus. E aí a gente perde tudo. Aí vai perder tudo. Porque é uma escravidão. Você não tem liberdade. A Asa também tirou a sua mãe marcada da posição de rainha-mãe, porque ela havia mandado fazer uma figura imoral para servir como poste da deusa Será. Asa derrubou o ídolo e reduziu a pó e queimou no vale do Cedrão. Ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, porém foi fiel a Deus toda a sua vida. Ele colocou no templo todos os objetos que o seu pai havia separado para o Senhor Deus, e também os objetos de prata e de ouro que ele mesmo havia separado. E não houve mais guerra, até o ano 35 do seu reinado. Amém? Amém. Amém, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra revelada, pela inspiração e instrução. Pedimos a Deus que o Senhor nos auxilie a percebermos a tua graça na nossa vida ao ponto de retribuirmos essa graça de todo o coração. Servindo ao Senhor com integridade e de todo o coração. Quero declarar aqui relacionamentos em que o amor é genuíno, que a entrega é de todo o coração. Quero declarar, ó Deus, vida espiritual, vida em favor dos seus irmãos, nós nos levantando como uma igreja de pessoas que servem ao Senhor de todo o coração. Isso é servir as pessoas. Quem não vê o filho não vê o pai, quem não vê o irmão não vê o filho também. Assim nós reconheçamos o Senhor por meio da vida dos nossos irmãos e os servamos, servindo ao Senhor, não fazendo a vontade deles, nem sendo convenientes com o que eles querem ouvir. Mas sirvamos a vida dos nossos irmãos falando o que o Senhor quer falar.
pois nós não servimos em partes, não é em pouco, nem em muito, é em tudo, pois servimos ao Senhor de todo o coração. Leva-nos, ó Deus, à percepção mais madura, mais profunda do que é servir ao Senhor, andar com o Senhor de todo o coração. Ó Deus, nós não negociarmos o compromisso e a responsabilidade de caminharmos em maturidade com a família, de instruir. Mesmo que isso não arranque aplausos, mas certamente nos trará a glória. Livra-nos, ó Deus, de negociarmos a glória por aplausos. Leva-nos, ó Deus, a servir ao Senhor de todo o coração. E essa paixão, essa entrega genuína em todas as áreas da nossa vida, pois não há ruptura. Nós somos um por completo. Se amamos o Senhor de forma completa, é porque amamos a esposa de forma completa também. No trabalho, somos completos, somos inteiros. Não tem como nós sermos meio em alguma coisa e intenso em outra coisa. Nosso coração, alinha nosso coração. Amado e doce Espírito Santo, alinha o nosso coração. Queremos ser transformados pelo Senhor. Não permita, ó Deus, outro governo. Não permita que nós não percebamos outros governos, outras influências na nossa vida que nos roubam da submissão à tua vontade. O Senhor é soberano sobre nós. O Senhor é soberano na nossa vida. Ainda que difícil, ainda que desafiador, é o Senhor que é a nossa fonte. Livra-nos, ó Deus, de levantarmos postes ídolos na nossa história. Mesmo que seja a mãe, mesmo que seja o pai, mesmo que seja um irmão, mesmo que seja o patrão, mesmo que seja um filho, não nos submeteremos a outro governo senão ao Senhor, pois a nossa fonte é o Senhor. Quem nos abençoa é o Senhor. Quem nos dá a provisão é o Senhor. Quem nos enriquece é o Senhor. Quem nos protege é o Senhor. Quem nos dá sabedoria é o Senhor. Quem nos guia, nos direciona, fortalece é o Senhor. Por isso nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos. E somente ao Senhor nós damos honra e glória. Ao Senhor seja dada a honra e a glória. Nós oramos em nome de Cristo de Nazaré. Amém. 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 Uma boa tarde para você. Bom trabalho para você. Ou bom descanso, caso você esteja aí nos seus dias de folga ou de férias. Ok? Nos encontramos amanhã, aqui ao meio-dia, novamente, no nosso devocional. O Espírito Santo vai nos conduzindo, né? O Espírito Santo vai nos guiando, nos mostrando. Ele é a fonte de toda a revelação, de toda a graça e de muito favor. Amém, amo sua vida, grato pela honra de nós estarmos juntos aqui. E continuamos no caminho dos que perseveram. Porque o segredo do Evangelho não é ser mais rápido nem mais forte. O segredo é ser perseverante. Quem vence é quem persevera até o fim. Amém. Graças e paz. Fique bem. Tchau. Tchau, Solino.